Eu quero saudar aqui a todos os que nos acompanham e dizer que é uma oportunidade ímpar e agradecer de maneira especial no momento em que a Lei de Liberdade Econômica comemora o seu primeiro ano de vigência no Brasil, e no momento que estamos fazendo essa entrevista, o município onde eu sempre morei, que é Santo Augusto, teve o envio neste dia, portanto, da sua lei municipal para a Câmara de Vereadores. É uma casualidade, mas me deixa muito feliz. E eu vim aqui bater um papo com o professor, doutor Armando Rovai. Ele que lá em São Paulo, conheci ele na associação comercial e depois daquilo, muito nós conversamos, né, e foi um dos advogados, um dos técnicos que me deu suporte para a elaboração do meu relatório, que depois virou lei, hoje a Lei da Liberdade Econômica, e tive a alegria e a oportunidade de estar com ele no lançamento do primeiro livro, né, sobre a futura lei, porque a época nem lei ainda era, nós não tínhamos sequer aprovada, era a MP 881 ainda, que foi o meu querido amigo, professor e doutor Armando Rovai. Então, doutor Armando, eu faço essa introdução como uma forma de agradecê-lo, porque se a gente consegue fazer alguma coisa em termos de legislação, é porque temos que ter um suporte técnico, como eu tive, de pessoas como você. Né? E além de tudo que fizeste já, e eu comentei do outro livro, sei que já estás preparando um terceiro livro sobre o tema, mas este segundo livro é justamente sobre o agronegócio, que é o setor que eu tenho maior comprometimento, maior engajamento, maior trabalho, e, portanto, esse tema da liberdade econômica ele ainda não foi explorado por completo no tema do setor produtivo, do setor primário. Né? Quem diria, professor Armando, que a lei que nós fizemos num cenário de normalidade, para o cenário do novo normal, que a gente tem chamado agora pós-pandemia, tenha, no meu ponto de vista, uma importância ainda maior. E o setor produtivo do agro, que não parou, que tem aí um mercado muito aberto, né, para ter expansão, nós vamos buscar ter renda, né, para o homem do campo. E esta semana, um jornal da capital, aqui de Porto Alegre, relatou que de março a agosto, né, o Rio Grande do Sul ele abriu 54.400 novos negócios, pequenas e microempresas, justamente o segmento do baixo risco. Então, a gente percebe que na própria pandemia, né, que deveria estimular a informalidade, a diminuição da presença do Estado, ela gera a formalidade. E nós temos que pensar nesse novo normal para que o Estado não abocanhe de novo o controle sobre o empreendedorismo. Né? E o agronegócio, quanto menos o Estado atrapalhar, mais condições nós temos de avançar. Portanto, eu quero te cumprimentar pela ênfase, pelo foco no agronegócio e poder, aqui dando as boas-vindas ao amigo, pedir que você relate e nós vamos conversando sobre esta obra importantíssima e de grande relevância para a economia brasileira. Deputado, muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado, na realidade, por ter introduzido a Lei de Liberdade Econômica dentro desse cenário, e ela é oportunizada, inclusive, e nós não prevíamos que ocorresse a pandemia, a Covid-19, mas ela é a grande esperança que a gente consiga sair desse cenário com alguma forma de produtividade. Porque ela fez um ano, a Lei de Liberdade Econômica, trazendo, no momento que nós estamos vivendo globalmente, mas e também num espectro binário que nós vivemos, ideologicamente, com essa ultrapassada discussão direita-esquerda, e a gente tem a Lei de Liberdade Econômica que ela foge dessa visão binária, ela é focada naquilo que é mais importante, que é no trabalho. Ela é focada no elemento da atividade produtiva, na livre iniciativa e livre concorrência. Então, nós descartamos qualquer visão ideológica, ultrapassada e de briga. Eu acho que o grande elemento, deputado, que Vossa Excelência, meu amigo, deputado Jerônimo, conseguiu catalisar, trazer todos que ideologicamente poderiam pensar diferentemente, esquerda, direita, centro, qualquer um, para o mesmo caminho. Chamar todo mundo, olha, pessoal, todos, venham aqui, vamos trabalhar junto para trabalhar.
trabalhar, vamos desenvolver algo de uma maneira que possa desenvolver o Brasil e tirar da miséria quem precisa, desenvolver aquele buraco social que o Brasil historicamente possui, e vamos resgatar isso para uma melhoria de qualidade social. E como? Como fazer isso? Através da empresa. A empresa que vai gerar trabalho, a empresa que vai gerar mais desenvolvimento e, consequentemente, vai poder, com os seus tributos que ela vai acabar gerando, construir escolas, construir hospitais, construir atividades outras, saneamento básico, enfim, a gente vai ter um Brasil melhor. E como? Com a livre iniciativa, com a livre concorrência. Ora, se a gente consegue isso na atividade produtiva, que num primeiro momento a gente pensa fábricas, serviços, por que não naquilo que nós temos de mais robusto e rígido no nosso país, que desde o nosso descobrimento funciona de uma forma maravilhosa, que é aquilo que nós nos dispusemos a escrever, que foi o agronegócio. Então, deputado, se me permite rapidamente contar um pouquinho desse livro. Eu dou aula em 2 instituições aqui em São Paulo, que é o Mackenzie, que é a faculdade, inclusive, que eu me formei, que eu tenho toda a minha vida atrelada desde 1989, e a PUC São Paulo, que são há mais de 20 anos as 2 instituições que eu tenho uma ligação acadêmica. No Mackenzie, eu dou aula de direito comercial, que é a livre iniciativa, a livre concorrência é intrinsecamente ligado. E depois que eu conheci a Lei de Liberdade Econômica, eu me apaixonei, eu me tornei um novo homem, eu posso dizer, né? E graças a muito do que a gente conversou, inclusive. Eu aprendi a Lei de Liberdade. Se me permite, professor Armando, inclusive a Mackenzie elaborou um documento que eu estou distribuindo a todos os candidatos que queiram assumir o compromisso com a liberdade econômica, assinar este termo. Lançamos agora na segunda-feira, portanto, a Mackenzie é fundamental, né, nessa estratégia de melhoria do ambiente de negócios. E o Mackenzie acho que é a única instituição do Brasil que possui um centro de liberdade econômica. Mas eu preciso revelar que quem me introduziu na liberdade econômica foi o senhor, na associação comercial, porque eu não conhecia, ainda a medida provisória ainda era algo novo, eu tinha participado de um ou outro seminário, mas eu não conhecia, ainda aquilo tudo me soava muito novo, mas eu assisti a sua palestra dentro da associação comercial e eu falei, aqui que é tudo que eu queria ouvir da função social da empresa. E aí eu comecei a estudar o assunto, comecei a frequentar o Centro de Liberdade Econômica do Mackenzie e realmente mudou minha visão a respeito do direito, da atividade produtiva. Eu me influenhei no assunto e hoje eu sou, um amigo meu costuma dizer que eu sou o embaixador da liberdade econômica, porque onde eu falo... E ainda mais uma interrupção aqui, professor Armando, falaste, né, no início da questão que não é ideológica, e realmente não é, porque no início do trabalho, os vereadores ligados à esquerda votavam contra a lei nos municípios que estavam propondo isso. E eu fiz um trabalho no Rio Grande do Sul, por óbvio que não pude andar nos municípios do Brasil afora, andei nos estados afora. A gente começou a mostrar que liberdade econômica não é o conceito de liberalismo. Até é bem verdade que para ser liberal você tem que ter um bom ambiente de negócio para poder ser competitivo. Mas é apoiar o pequeno, o micro, o médio empresário, né? E veja que depois, a cada 2 anos que é medido pelo Centro Mackenzie, o Rio Grande do Sul decaiu. Como é triste para mim, né, o relator da lei, ver que o Estado ocupa entre os, deixa eu ver aqui, 6 estados da federação, o pior ambiente de negócios do Brasil. Né? E agora, claro, temos a nossa lei nacional, a lei estadual, muitos municípios estão criando para a gente resgatar isso, porque agora nós só vamos saber se vai avançar ou não daqui mais um ano, em 2021, é que a gente vai saber, porque isso aqui mediu ainda antes de 2019. Mas veja a importância disso, né, professor Armando? Então, fazer com que o legislador entenda que não é um conceito ideológico, e sim é melhorar a condição de reação econômica
é fundamental. Né? Então, e sabe, deputado, sem entrar justamente na questão ideológica, que eu procuro, inclusive em sala de aula, nunca mencionar, mas vira e mexe me perguntam, né, e falam, professor, essa é uma conversa capitalista? E eu falo, por óbvio, eu dou aula de direito comercial, por óbvio que é uma matéria capitalista. Mas eu digo algo pessoal e familiar. Meu pai foi comerciante a vida toda, deputado. Meu pai era formado em Direito pela USP, mas nunca entrou num fórum. Eu faço questão de ressaltar isso. Ele formou em Direito, mas sempre foi comerciante. E como tal, era, portanto, um capitalista. Mas meu pai nos ensinou em casa a verdadeira preocupação quanto à desigualdade e à miséria que existe no país. Então eu cresci com essa preocupação. Mas essa preocupação não é resolvida com o aparelhamento do Estado, nem tampouco com o assistencialismo, ou tampouco com qualquer outra medida, senão com a criação de empregos através das empresas. Isso para mim é muito óbvio, porque é algo que foi assentado desde a minha infância, no meu subconsciente, depois na minha vida prática, e isso nos meus estudos. E, portanto, não tem nada de ideológico, até porque eu acredito na pluralidade de ideias. Eu aprendo muito com quem pensa da forma ideológica socialista e aprendo também muito com quem pensa na forma ideológica da direita. Eu não tenho problema nenhum. Eu só acho que a Lei de Liberdade Econômica, ela descarta tudo isso. Ela pensa muito mais no trabalho. E não existe nada melhor, deputado, do que ter o sentido da vida atrelado ao trabalho. É isso, o sentido da vida. E tem um psiquiatra, um psicanalista alemão, chamado Viktor Frankl, que ele coloca que 90% da população do mundo tem que ter um sentido da vida. E você não pode depositar o sentido da vida numa pessoa, num amor, porque isso tudo pode se desfazer na realidade, no tempo e no espaço. Mas se você tem o seu sentido da vida depositado no labor, e fazê-lo com prazer, com satisfação, a tua vida tem sentido. E se a gente consegue fazer o teu sentido da vida, que pode beneficiar a todos, como dispõe o artigo 49A, parágrafo único, introduzido pela Lei de Liberdade Econômica no Código Civil, isso é uma maravilha, deputado, isso motiva a vida de todos. Isso não tem nada de ideológico, mas isso é transformador para o Brasil, deputado. E isso é graças a pessoas que estão no Congresso Nacional, como o senhor, que podem fazer o Brasil diferente. Isso não tem nada de ideológico, isso tem de patriotismo. E, deputado, o senhor é eleito pelo seu estado, eu não voto no senhor, mas, então eu não estou puxando o saco do senhor, eu estou falando a minha visão como professor de direito, para benefício do Brasil. Aqui é a minha opinião. Então, não tem nada de ideológico, tem sobre liberdade econômica. E sobre o nosso livro, foi pensar a livre iniciativa, foi pensar a livre concorrência dentro desse monumental elemento da capacidade produtiva do agronegócio no Brasil. E aí, deputado, começou dentro da Escola de Direito do Mackenzie, que é uma faculdade de direito que existe há 70 anos, que os alunos me abordaram, lá, os alunos que acho que simpatizavam mais com a minha aula, e falaram, professor, tem vários grupos de estudos aqui na faculdade, por que o senhor não monta um grupo de estudo do agronegócio? Eu assustei, eu falei, poxa, eu sou um sujeito urbano, eu gosto de ir ao cinema, eu gosto, agora não posso ir por conta da Covid, né? Eu gosto meu pai trabalhava no centro da cidade, eu gosto de poluição, eu não tenho nada de outro apelo ao campo. É a minha vida, eu até acho bonito, né? Mas não é a minha vida. Eles falaram, não, professor, o senhor tem essa pluralidade de pensamentos. Eu falei, tá bom, eu topo, mas vocês próprios têm que me ajudar. E eu lembrei que eu tenho um grande amigo de faculdade, que é um pecuarista, com a cabeça muito arejada do sentido do meio ambiente, que eu sou uma pessoa que me preocupo muito com o meio ambiente. Desde pequeno eu sempre tive essa preocupação, eu gosto muito de animais, e gosto muito do verde também, apesar de não ter uma relação com o campo.
Bem, e aí nós montamos todo sábado para não atrapalhar a grade, nós nos encontrávamos um grupo pequeno de 10 alunos inicialmente. Eu trouxe esse colega de turma, que era presidente da comissão do agronegócio da OAB São Paulo, e nós começamos a nos encontrar. E ele dava uma palestra, chamava alguém para dar uma palestra, e de 15 alunos passaram a ser 20, de 20, 25. Eu comecei a aprender o assunto, comecei a ler. Deputado, um ano depois, nós tínhamos 60 alunos. Puxa, e aí, final do ano, eles queriam, muitos deles, ter as horas atividades que contava pontos para se formar, tal. Eu atribuí, levei para a coordenação, mas uns 10 alunos falaram, professor, queremos continuar. E mais, professor, a gente quer fazer um trabalho de tudo que a gente aprendeu. Falei, pô, esse negócio está pegando. E aí, deputado, esses 10 alunos, nós abrimos um novo edital, vieram mais 50, e aí eu falei, esse negócio está ficando sério. Eu chamei alguns escritórios de advocacia, alguns professores, chamei o nosso amigo Thomas Lau, que é o presidente da Ibrachina, que é hoje o maior instituto sociocultural Brasil-China, para que promovesse junto à editora de Plácido. Que eu conheci ele no lançamento do livro. No lançamento do livro, que hoje é uma liderança Brasil-China, porque a China hoje, de fato, tem uma importância, inclusive na compra de produtos, frutos do agronegócio, né? E juntamente com a Europa, com os Estados Unidos, porque nós temos que ter uma pluralidade de conceitos. Nós não podemos descartar, em todos os sentidos, né, deputado? Nós somos pessoas modernas, a gente não pode ter preconceitos. Aliás, professor Armando, essa semana me perguntavam aqui, alguém da imprensa, não lembro que veículo era, o que eu pensava sobre esta questão do meio ambiente com as queimadas e o agronegócio, né? Quais são as perdas que o agronegócio terá. Olha, as perdas é só se nós não formos minimamente inteligentes para entender que se o mundo quer preservação ambiental e isto agrega valor aos nossos produtos, é só nós começarmos a transformar isso em valor agregado, porque, na verdade, né, quando a gente vê os americanos, os franceses, os europeus batendo no Brasil, eles que também têm incêndios lá, é porque o debate interno aqui é tão mal feito que nós mesmos acabamos vendendo uma imagem pejorativa, uma imagem negativa para fora, alimentando aquilo que eles acabam achando de nós mesmos aqui. Então, o senhor falou dessa questão ambiental, eu acho que chegou, é uma pena, né? O Brasil aqui, a gente ideologiza tudo, até para perder dinheiro e perder riqueza e geração de riqueza para o nosso país, né? Esse é um ponto de vista que ninguém mais interessado do que o próprio produtor em preservar o meio ambiente, porque isso depende do nosso negócio, que é exatamente o agronegócio. As colocações são muito binárias, né, deputado? Nunca, mesmo a imprensa, ela trata de uma forma maniqueísta, certo ou errado. Eu, como um cidadão comum, fico vendido pelas notícias. E como um cidadão comum, num primeiro momento, tenho a percepção de que há um prejuízo evidente causado por atividades gananciosas. É essa a visão que a imprensa me passa. Mas eu de fato, fico vendido por conta da imprensa do que é produzido. Não conheço, eu não estou à frente do que ocorre. Eu tenho parentes, a minha família toda não é descendente, eu sou descendente de europeus, de italianos, e minha família mora lá. As notícias que são pessoas comuns também, as notícias que são alardeadas às pessoas comuns também são essas. Eu não sei a realidade, o que acontece, mas talvez ou é um problema de comunicação, ou, de fato, a política ambiental devesse ser melhor conduzida. Não sei, isso eu confesso ao senhor que eu não tenho capacidade de mensurar. Aqui o nosso... Achei importante fazer um ponto de vista só sobre essa questão ambiental. Né? O maior inimigo do Brasil em tudo é sempre o próprio Brasil. Né? É sempre o próprio Brasil.
nós vivemos um momento binário. Eu tenho um texto de um livro que eu escrevi chamado, que eu sou um dos autores, não escrevi, sou um dos autores, chamado Pensadores da Liberdade. E em determinado momento, eu e o meu companheiro de autoria desse artigo, chamado André Luiz Lopes dos Santos, que trabalhou quando eu fui secretário nacional do consumidor, ele foi o diretor do DPDC, que é o executivo, quem realmente trabalha na secretaria, né? E ele era um sujeito fantástico, muito inteligente e tal, e ele escreveu junto comigo esse artigo, e tem um determinado momento que nós falamos o seguinte: para todo assunto complexo, complicado, difícil, sempre tem uma resposta objetiva, fácil e errada. É isso aí, é bem isso aí. Mas... Então eu sobre o meio ambiente, eu fico muito receoso de dar uma opinião, porque não é minha área. Eu apenas me valho da imprensa, e a imprensa tem alardeado essa visão que me dá essa impressão de que não há uma condução das mais bem adequadas, mas eu não sei. No livro, nós só mencionamos a necessidade de zelo pelo meio ambiente, porque senão nós próprios não iremos subsistir, mas nós não entramos nesse mérito, nós enaltecemos o agronegócio pela sua própria condução e fazemos aqui determinados... E esse livro tem uma vantagem, viu, deputado? Não é só por operadores do direito. Nós temos aqui engenheiros florestais, que também escreveram, nós temos uma multifacetação, porque eu fiz questão de ser um livro que seja atemporal, que seja um livro que marque uma atividade, e mais importante, deputado, que é a nossa área. Ele é baseado na Declaração de Direitos de Liberdade Econômica, tá? Com base na atividade negocial. E aí o Centro de Liberdade Econômica teve a participação através do professor Alan Galo e do coordenador, o professor Vladimir, e quem apresentou o nosso livro, deputado, com uma introdução, uma apresentação maravilhosa, vale o livro, foi o ministro Antônio Cabreira, sim, que ele fez uma apresentação emocionante, vale o livro, viu? A apresentação dele vale o livro. Eu ainda não o conheço pessoalmente, através do Centro de Liberdade Econômica, que ele é o presidente. Ele leu um resumo do livro, leu alguns artigos, ele falou, pode mandar que eu apresento. E eu quero encontrá-lo, e quando não tiver mais a Covid, eu quero abraçá-lo, porque ele até me emociona, porque ele fez uma apresentação das mais maravilhosas. O ministro Antônio Cabreira, que foi o ministro mais jovem da história do Brasil, realmente eu me tornei fã de carteirinha dele. Que bom, é um grande amigo também e tem sido um grande parceiro no nosso trabalho em cima desse tema aí. E eu quero presenteá-lo com esse livro, deputado. Eu quero, além de mandá-lo, quero depois ter a oportunidade, quando essa história toda, se Deus quiser, acabar, poder entregar nas suas mãos. Tem elementos aqui que a gente trabalha de uma forma muito interessante, até para ser objetivo e ter esse ponto específico sobre o nosso ponto. Veja só, do Centro de Liberdade Econômica, o professor Vladimir Maciel, que é o coordenador do Centro de Liberdade Econômica, e o Alan... conosco no dia 21, quando eu fiz uma live comemorando o primeiro ano da lei. Eu vi no site do Mackenzie. Aliás, tem artigos maravilhosos, eu recomendo quem não conhece, entrar no site do Mackenzie, o site do Centro de Liberdade Econômica, vai encontrar artigos magníficos. E as webinars que eles têm feito, a live que o senhor participou, vários, são imperdíveis, viu? São imperdíveis. E aqui eles escreveram sobre Brasil, China e Hong Kong. O que podemos aprender sobre liberdade econômica? Olha aí.
Muito bacana. Professor Armando, e se me permitir, eu tenho uma curiosidade que eu já quero ver se o livro já chegou a abordar, ou aí nós vamos ter mais episódios, digamos assim. No agronegócio, um dos problemas que a gente percebe é que, em razão da distorção e da injustiça tributária do Brasil, o produtor rural, em geral, é a maior empresa de muitos municípios. O valor da propriedade é enorme, né? Em municípios pequenos, com certeza, não tem nenhuma estrutura fabril que tenha o valor físico que uma propriedade rural tem. Mas o produtor acaba atuando com o CPF, o seu, o da esposa, o do neto, do filho, né? E isso vai fazendo com que a organização do negócio não se sustente, né? Acaba gerando um problema de endividamento para todo mundo. E nós criamos a sociedade unipessoal, né? Que é justamente a condição de dar. Eu olhei muito para o homem do campo quando criamos essa estrutura, para que ele possa ser uma empresa e ter dentro disso a segurança do seu negócio, né? Isso, se não está na obra, eu já deixo essa tarefa para que nós consigamos avaliar a sociedade unipessoal. É claro que para isso ter efeito precisa revisar a questão tributária, obviamente precisa, mas como você enxerga esse novo modelo societário, né, que é de uma pessoa só, e não naquele faz de conta que o Brasil tinha, né, que você era o único dono, mas tinha que ter um sócio, nem que fosse para fazer de conta que tinha um sócio. E eu imagino que isto para o agronegócio possa ser um importante avanço se nós criarmos essa cultura. A pluralidade do quadro societário era uma das maiores falácias existentes no Brasil. Você tinha o homem de palha, que nós costumávamos chamar, e causava uma série de problemas. A minha maior atividade é litígios societários, e agora eu falo, olha, a gente resolveu o problema que o litígio societário na sociedade unipessoal vai ocorrer só se ele for esquizofrênico, que ele briga com ele próprio, né? Então, eu sempre uso isso como exemplo. Esse caso, eu lhe digo algumas questões. O senhor tocou num ponto fundamental. Primeiro que a sociedade unipessoal, que é do artigo 1052, parágrafo 1º e parágrafo 2º, eu decorei, né? Eu decorei de tanto que eu sou apaixonado por esse tema. E a gente não combinou, viu? Eu não vejo deputado faz tempo. É verdade. Mas, é de fato algo primoroso. O senhor está tocando no agronegócio. O agronegócio é, sim, algo fundamental do ponto de vista da sociedade unipessoal. A gente tentou, no passado, com a Eireli, mas fizeram uma bobagem gigantesca na Eireli, que colocaram o capital social de 100 salários mínimos, depois criaram uma série de limitações. Eu não vou criticar o governo que fez isso, mas, enfim, fizeram errado, não pensaram direito, tiveram uns limites ali que não rolou, falando português, claro. Então, a sociedade unipessoal, o Brasil ficou retardado, a reboque do mundo, o mundo civilizado já usava isso há 40 anos, o Brasil finalmente se abriu para o mundo com a sociedade unipessoal, para a sociedade limitada, né, no artigo 1052, parágrafo 1º e 2º, tardiamente, mas aconteceu. E a utilização para o produtor rural, logicamente que vai ser um benefício maravilhoso, mas não se restringe só ao benefício do produtor rural. Para a sociedade estrangeira, segunda-feira eu vou passar para o senhor o link da palestra que eu dei na Fiesp-Ciesp, na Câmara Arbitral, e quem debateu comigo foi um professor de uma universidade londrina, e ele falava, no Brasil, todo mundo tem medo de investir no Brasil. A percepção europeia para investir no Brasil começa a mudar a partir da Lei de Liberdade Econômica. E a gente precisa, deputado, nós precisamos falar para eles, olha, tem uma lei nova, o Brasil começa a mudar, pode investir aqui porque começa a ter segurança jurídica, previsibilidade. Eu quero depois contar uma historinha que eu ensino meu filho desde pequeno, mas espera um pouquinho. Então, respondendo sua pergunta, é válido, sim. E mais ainda, o Código Civil, no artigo 974, tentou trazer uma equiparação do empresário rural ao empresário comum. Mas deixou as amarras, o código é ininteligível, não dá para entender direito. Mas fazendo puxando esses fios,
é bacana, mas sabe o que eu aconselho o senhor, deputado, e eu me coloco ao seu dispor? Vamos escrever um artigo, estampar num jornal essa possibilidade, porque não estão escancarando essa ideia, porque cabe perfeitamente. O que estão escancarando, que é muito bacana, e aqui é o artigo número 1, o artigo número 1 não, é o artigo número 3, o primeiro é o meu, que fala sobre a relevância empresarial da Declaração dos Direitos de Liberdade Econômica, a Lei 13.874, no cenário do agronegócio, né? Mas o artigo número 3 é a recuperação judicial e o agronegócio, uma análise acerca da possibilidade da aplicação desse instituto ao produtor rural, porque era proibido. Toda empresa podia pedir recuperação judicial e o produtor rural, que é o esteio do Brasil, é o subsídio da atividade produtiva do Brasil, vide agora o que a gente está passando, e o Brasil só não está afundando por conta do agronegócio, não podia pedir recuperação judicial. E o grande... E esse tema que agora, há 15 dias, votamos um projeto tratando da revisão da recuperação judicial, mas com esse ponto agora em lei, e que foi um projeto de lei de minha autoria, que provocou o debate, e aí num projeto que tratava do tema como um todo, foi negociado para colocar lá dentro com segurança ao próprio produtor, porque hoje o produtor ele precisa muito do crédito privado, que é o extrabancário, digamos assim, e nós não poderíamos deixar o financiador com medo de financiar. Então, é isso que se evoluiu, e graças ao debate que nós propusemos, hoje nós estamos encaminhando para regulamentar justamente isso que você está falando aí. E é fantástico. E essa puxada de fios que o senhor está fazendo da sociedade unipessoal para o agronegócio é um avanço maravilhoso. De fato, eu confesso que a unipessoalidade para o campo não tem sido mencionado no mundo acadêmico. Precisa ser-lo. E aí eu proponho e me disponho a escrever com o senhor, e vamos buscar, porque a mídia tem que ser utilizada para trazer boas ideias. Aqui é verdade, né, deputado? Eu adoro a mídia, eu leio o jornal, amo o jornal, mas a gente vê muita notícia ruim também, né, deputado? Por outro lado, nessa abertura da rede social, a gente também encontra muita desinformação, não é, professor? Sim. Então, é por isso que a gente tem, em momentos como esse que estamos fazendo aqui, criar oportunidade de conteúdo, né? Eu acho que esse é o ponto principal. E quem sou eu para fazer um artigo com o senhor? Mas imagina, deputado, eu que ficaria honrado. Eu ajudo, dar a minha opinião. Eu ficaria honrado de poder publicar com o senhor. O senhor sabe, deputado, quando eu falo da liberdade econômica, eu me emociono. Eu sou um sujeito emotivo, eu choro por qualquer coisa. Eu tenho uma técnica já, quando eu começo a ficar emocionado, eu boto os óculos, que aí as pessoas não percebem que eu estou emocionado. Isso é bonito. Aí sabe o que acontece, deputado? Eu falo muito da liberdade no sentido pleno, porque não tem coisa na vida melhor, né? A gente pode perder até a vida, mas a liberdade a gente não pode perder, né? Então, a democracia é um valor extremo por conta disso, porque ela é liberdade pura. E a liberdade econômica vem no bojo da liberdade, né? E eu conto muito a história do Líbero Badaró. Líbero Badaró, que foi um liberal que lutou pela independência, né? E ele foi morto numa emboscada, e a história conta que quando ele morreu, meu pai me contava essa história, e é o nome da rua aqui em São Paulo, no centro da cidade, Líbero Badaró. Pela Líbero Badaró aqui em Porto Alegre. Casualmente está em obras, tive que fazer o desvio ali. Então deve ser uma homenagem à liberdade. Homenagem à liberdade. E ele era um liberal, né? E dizem que quando ele estava agonizando, ele teria dito: morre um liberal, mas não morre a liberdade. Olha que maravilha, né? E a liberdade se estende a tudo isso, né, deputado? Então a gente tem que pensar a liberdade de sentido pleno. A própria mídia tem que dar liberdade, nós temos que ter liberdade. E, lógico, com os limites éticos, morais, da idoneidade, da moralidade, da capacidade. Mas a pluralidade de ideias, e eu acho que isso é fundamental. Então, voltando para o livro, realmente a gente tem aqui essa hipótese de tratarmos aqui
da recuperação judicial, que é fruto dessa empresariedade para o homem do campo. Algo que o senhor tinha citado, que eu estou vendo aqui, do meio ambiente. Tem um artigo, sim, sobre o meio ambiente, que é um ponto específico, me passou batido, mas eu preciso citar, que tem das questões das empresas estrangeiras, que é um caminho sem volta, né, deputado? O mundo é globalizado, então não tem como imaginar que as empresas estrangeiras não terão participação no mundo do agro também. Logicamente, a gente tem que ter toda uma regulação para isso, mas deixa eu falar sobre o meio ambiente, que eu acabei de passar os olhos, aí eu preciso botar o óculos, porque realmente... O senhor sabe que a lei... Agora não é por emoção, é por necessidade. É por necessidade. O senhor sabe, a dupla crise do empresário rural, também ligado à questão da recuperação judicial, trade em características básicas e aspectos legais, Código Florestal e o agronegócio, aí já tem sustentabilidade no agronegócio, agrotóxicos, aspectos jurídicos e possíveis impactos, aspectos jurídicos na logística, que é um problema sério. O Brasil precisa da infraestrutura, porque se nós tivéssemos... E, aliás, que me parece que é uma dos elementos que vai bem no Brasil é o encaminhamento da infraestrutura, né? Com todas as críticas. É um grande trabalho aí. É o que eu tenho ouvido. Isso eu tenho ouvido das melhores fontes. Porque o que é verdade tem que ser dito, né, deputado? A gente não pode escamotear a verdade. Da mesma forma que eu falei que eu ouço que o meio ambiente não é tratado da melhor maneira, que é o que eu ouço, né? E eu não tenho informação suficiente. Acerca da infraestrutura, eu tenho as melhores análises possíveis. O Estatuto da Terra, que isso a gente precisa sempre ter uma observação bastante atenta, que é um problema sério. Gerou, né? Muita polêmica, viu, professor Armando, durante a minha relatoria, porque um grupo de advogados resolveu querer atualizar, né? Porque a lei, o Estatuto da Terra é muito antigo, né? E o agronegócio mudou. A exceção daquela questão dos 4 módulos, ou seja, da agricultura familiar, há uma corrente jurídica que entende que nós devemos evoluir na questão dos contratos, e uma outra que entendeu que não. Inclusive, apresentei um projeto de lei nesse sentido, que é quando nós voltarmos à atividade normal legislativa, vai ser debatida esta atualização do Estatuto da Terra. Tem muita coisa que virou contrato de gaveta, porque a lei diz o contrário, né, e acaba judicializando uma relação que acontece na prática entre o arrendatário, né, essa questão toda dos contratos em cima do Estatuto da Terra. Foi uma grande polêmica, estou curioso para ler esse capítulo do seu livro aí. E existe, deputado, uma questão muito complicada que envolve a questão da titularidade dos imóveis, porque são questões, às vezes, que envolvem séculos de titularidade de imóveis, né? E, às vezes, os próprios cartórios, as próprias as municipalidades não sabem como agir. E o STJ, o STF não são uniformes nas decisões. Isso gera uma insegurança jurídica muito grande. A falta de previsibilidade, nós precisamos ter o judiciário agindo com maior grau de previsibilidade também. Não é uma crítica aos juízes, eu admiro todos os juízes, é quanto ao sistema. Nós temos um problema sério no sistema judicial. Mas o grande problema que eu considero é mais culpa do legislativo mesmo, porque nós temos uma Constituição de 88, né, com 32 anos, que imagino que 80%, ou quem sabe mais, dos seus artigos ainda não foram regulamentados. Então, o Congresso não faz sua parte e acaba deixando para o Judiciário legislar, e aí temos esses problemas de posicionamento que, em muitos casos, depende mesmo da cabeça do juiz, né? Casos semelhantes que, conforme o juiz que julga, a decisão é diferente, né? Mas eu deixo bastante culpa para o legislador mesmo, viu? Deputado, eu estava estudando, porque a lei também trata, a Lei de Liberdade Econômica, de algo maravilhoso, que é o impacto regulatório, e o André Luiz Santa Cruz, que é um sujeito maravilhoso, juntamente com Marcelo Guedes Nunes, presidente da ABJ, alguns anos atrás escreveram
um texto sobre a quantidade de leis que existe no Brasil, e é um número absurdo, nós temos quase 5 milhões de leis em vigor, deputado, em nenhum lugar do mundo, é um cenário completamente kafkaniano. Nós temos 100 milhões de processos no Brasil em andamento, com 5 milhões de leis. Então, aí, nesse ponto, professor Armando, eu também ouvi, né, foi até foi de um deputado estadual aqui, numa palestra que nós estávamos, o deputado Giuseppe, ele comentou, né, que quanto mais leis um estado tem, mais desorganizada a sociedade é. Né? E é verdade. E tem um episódio, eu cheguei num município aqui do estado, casualmente no dia anterior o prefeito tinha sancionado a lei. Eu não sabia. Eu dei o exemplo da lei do canudinho, né? Se precisa uma lei proibindo o uso de canudinho de plástico nos restaurantes, ou a venda do canudinho. É só a pessoa saber que o canudinho não nasceu para ser jogado na sarjeta. Né? E aí tem que fazer uma lei para proibir, virou uma gargalhada lá no auditório da Associação Comercial, porque casualmente o prefeito tinha sancionado a lei no dia anterior. Mas este é um exemplo de que a desorganização da sociedade, ou a falta de saber o que é direito e o que é dever de cada um na democracia que o senhor falou, acaba necessitando regrar tudo isso e causa um ambiente de atrapalho para o ambiente de negócios, com toda certeza. A Mackenzie me deu os dados, ainda do ano passado, que 68% dos projetos de lei que tramitam no Congresso Nacional são, de alguma forma, um ataque ao ambiente de negócios. Né? E das leis que são aprovadas, 58%. Então, veja bem a situação que nós temos, né, onde o legislador acaba impedindo e atrapalhando também a melhoria da economia do Brasil. Não, e deputado, agora com a Covid, todos nós nos assustamos muito, ainda estamos assustados com toda a repercussão, todos os problemas, com tantas mortes, com tudo globalmente, não só no Brasil, no mundo todo. E houve um impacto, principalmente imediato, das repercussões legislativas, né? E eu me recordo, sem citar nomes, do Senado, um dos grandes juristas que nós temos no nosso parlamento, tentando aprovar uma determinada lei que buscava a suspensão da decadência da prescrição. Deputado, imagina se passa um negócio desse, a loucura e a confusão que daria para o sistema já inseguro e imprevisível brasileiro. Quer dizer, a gente vê que uma das cabeças importantes que a gente tem, não segmentada regionalmente, mas do Brasil. Então, quer dizer, e a gente pensa, poxa, o que faz isso? O que leva um cidadão tão inteligente, tão preparado a tomar uma medida dessa? Quer dizer, não falta, então, talvez, será que são motivos pessoais? Será que são falta de amparo, pensando justamente no quê? No desenvolvimento da atividade produtiva. Se o senhor me permite, já falando um pouquinho só para eu não me perder, sobre o meio ambiente que eu falei para o senhor, só para eu não me perder, tem um artigo específico, o meio ambiente e a atividade agrícola no Brasil. E eu me lembro que das várias palestras que foram analisadas, citavam a importância da preservação do meio ambiente dentro daquelas determinadas regras e com as possibilidades de troca de determinadas localidades, de remanejamento, que eram possíveis, desde que sempre mantendo as áreas de preservação, mas que poderiam ser, inclusive, trocadas. E sempre com o bom senso das autoridades fiscalizadoras que estivessem ali presentes. E tudo dentro de uma razoabilidade. E para isso, né, deputado, a gente precisa que o pêndulo esteja no centro, sem radicalismos,
sem nenhuma das partes atuando de maneira binária, né? Nem de um lado, nem de um outro, né? Não é eliminando a fiscalização, nem com fiscalizações indevidas também. Sempre buscando o modo correto e honesto dos dois lados, né? Então, eu acho que o livro ele tem essa grande vantagem, ela busca o bom senso dentro da legalidade. E nós queríamos, sinceramente, fazer um lançamento, um grande lançamento, para que a gente pudesse divulgar. Não temos interesses econômicos, todos os autores abdicaram, renunciaram de qualquer interesse econômico. Eu que sou organizador, autor de 2 artigos, todos são artigos esparsos, né? Todos abdicaram de qualquer interesse econômico. É um livro realmente para buscar pulverizar conhecimento. Ele é fruto, portanto, desse grupo de estudos que nasceu no Mackenzie, que divulga o agronegócio com ênfase na liberdade econômica. Professor Armando, e quem tiver interesse, né, em adquirir o livro, como é que pode fazer? Tem um site próprio da De Plácido, que é o site que eu não tenho, eu tenho aqui no meu, um minutinho só, que eu já digo para o senhor, eu deveria ter passado para o doutor Apolo, até para fazer essa observação. Mas... Isso é importante porque vai ser bem interessante, né, para os advogados da área, né, para os próprios produtores, os empresários, adquirir esse material. Sim, e olha, www.editoradeplácido, tudo junto, demudo.com.br. É de Plácido. Eu vou escrever aqui no chat, será que funciona? Isso aí já funciona assim. Depois, quando a gente vai divulgar, nós já passamos juntos. Se eu passar para o seu WhatsApp, será que funciona, deputado? Funciona, pode ser sim. Deixa eu ver que assim não corro o risco de errar. Mas eu posso lhe afirmar aqui, professor Armando, que é um orgulho muito grande, né, eu como relator desse projeto, ver a amplitude que ele tem, as áreas que o senhor mesmo está provocando o debate, né, e eu acho que mesmo que não tenhamos o lançamento físico, né, a gente pode fazer aí, eu estou à sua disposição, um lançamento virtual com todos os que escreveram a obra, os autores, né, cada um falando um pouco da área que elencou, e fazer isso de uma maneira bem ampla para que possa ficar também para a história, né, e para a realidade do agronegócio brasileiro. Nós estamos chegando aqui a um bom patamar de conversa, um bom tempo de conversa, né, professor Armando? E a gente fica muito feliz de poder tê-lo como companheiro desta jornada e um grande incentivador. E a sua obra estimular o ambiente de negócios do nosso país, que tanto precisa de liberdade econômica para recuperar tudo que, lamentavelmente, estamos tendo que perder, né? Aquilo que perdíamos antes pelo peso do Estado e agora pela necessidade do Estado. Temos que fazer esse país voltar a andar e liberdade econômica é fundamental para que isso ocorra. Deputado, eu me coloco totalmente à disposição, inclusive para divulgação do livro, divulgação de todas as questões relativas à liberdade econômica, inclusive se o senhor achar que devemos, eu como professor da PUC, do Mackenzie em especial, fazermos aí uma divulgação nacional para falar da liberdade econômica no agro, e a questão que é o próximo livro que eu quero defender, a utilização. Deputado, eu só preciso colocar na tomada que vai acabar minha bateria. Um minutinho só, por gentileza, me perdoa. Isso já me aconteceu em outras oportunidades também, e esse é o nosso novo modo de vida, né? A vida em casa, né? Há pouco aqui passava a minha esposa também atrás, depois ela se agachou aqui para passar. É a rotina, né? A rotina, eu escuto que tem aqui
alguns passarinhos cantando na sala de alguém que está na nossa live aqui também, mas o importante é que todos do seu jeito estão podendo tocar, né, professor Armando? Lógico, absolutamente que sim, absolutamente que sim. Mas, O deputado, seu novo livro que o senhor está preparando agora para lançar. Que é o livro sobre a liberdade econômica e a arbitragem, a aplicação dos princípios da liberdade econômica Aliás, na combina arbitragem. muito, do meu ponto de vista, a liberdade econômica e a arbitragem. Tem muito a ver, porque justamente diminui a necessidade do empresário ou do empreendedor com relação ao Estado, né? A arbitragem é uma forma de você evitar um processo judicial, um debate jurídico Exato. desta forma, né? E deputado, rapidamente, a gente tem mais 5 minutinhos para... Temos sim. Nesse debate na Fiesp, na segunda-feira, 2 assuntos foram trazidos para debate. Com quem eu me debati foi um professor brasileiro, mas que vive em Londres já há alguns anos, ele é doutor pela University of London, e ele falava da falta de amparo que nós brasileiros temos na Europa, em especial na Inglaterra, pela falta de segurança jurídica, a falta de previsibilidade. E eu disse que a grande vantagem da Lei de Liberdade Econômica é aquela nos contratos empresariais, que se estendem, ao meu ver, inclusive para os contratos societários, que é a introdução no artigo 113, parágrafo 1º, e em especial no parágrafo 2º, e nos artigos do Código Civil, e nos artigos 421 e 421-A, também do Código Civil, que foram todos introduzidos pela Lei de Liberdade Econômica, que é a possibilidade das partes pactuarem entre si determinados acordos que o Estado não vai intervir, tornando possível, inclusive, que elas pactuem aquilo que não estava depreendido na lei, e até diversamente da lei, desde que não afronte norma de ordem pública, e mais ainda, que não tenha a excepcionalidade da revisão de uma maneira banalizada, como foi nos últimos 50 anos no Brasil, a pretexto de atingir uma busca pela adequação social, e isso, no final do dia, acabava deteriorando a atividade produtiva, né? E toda aquela explicação que a gente sempre dá. E aí, deputado, enfim, o professor londrino me disse o seguinte, que ele aprendeu em casa que as coisas deveriam ser tratadas no fio do bigode. E acho que todos nós, né, deputado, acabamos tendo essa formação, que é uma expressão antiga, que vale o fio do bigode. Meu pai também usava. E eu contei uma história que eu faço com meu filho, deputado. Meu filho chama-se Thomas. Meu filho tem 9 anos de idade. E desde pequenininho, filho único, então ele tende a ser mimado, e eu faço de tudo para que ele não seja. Então ele me pede as coisas e eu tento negociar com ele. Não, Thomas, você quer alguma coisa, você vai ter que lutar para ter. Pelo menos é a forma que eu tento ensiná-lo. E ele gosta muito daqueles brinquedinhos, Legos, né? Hoje ele está crescendo, gosta menos. Então quando ele me pede um Lego, eu falo, olha, faça por merecer. Então você vai ter que ler algum livro, ou você vai ter que arrumar seu quarto. E quando ele negocia comigo isso, eu sempre pego na mão dele e faço com que, na negociação, ele aperte minha mão, me olhe nos olhos, e no estabelecimento dessa negociação, minha mulher acha que eu sou louco, e ele me olhe nos olhos e fale, contrato, Thomas, isso é um contrato. E ele olha para mim, ele também não deve entender direito, hoje ele já entende, e ele fala, contrato, papai. Porque para mim, contrato é para ser respeitado. E é aquele velho brocardo latino, pacta sunt servanda. Só que no Brasil, o pacta sunt servanda foi banalizado, isso é coisa que não interessa. Só que no mundo inteiro, contrato tem que ser respeitado. A Lei de Liberdade Econômica vem reforçar o que no mundo inteiro é levado a sério. Lembra daquela história do fio do bigode? Que os nossos pais utilizavam esse termo para fazer valer aquilo que é combinado? A Lei de Liberdade Econômica faz valer, porque o Brasil tinha se tornado tão bagunçado
que nem o que estava escrito valia mais. A verdade é essa. A lei de liberdade econômica chama todo mundo, pessoal, rapaziada, você escreveu, tem que valer. Não adianta falar para o seu juiz para mudar, porque mudou, está chovendo e quando você fez o contrato estava seco. Ou vice-versa. Contrato é para ser respeitado. Agora, pode ter uma excepcionalidade, mas tem que ser muito, muito caracterizada. É isso, deputado. O Brasil pode vir a dar certo se houver seriedade nos negócios. E a lei de liberdade econômica, com a livre iniciativa e a livre concorrência, aí pergunta para mim, mas o que tem a ver a livre concorrência? Gente, quando você tem livre concorrência, o produto melhora a qualidade e o preço diminui. Quem vai ser beneficiado? O consumidor, que no final do dia somos todos nós. Eu consumo desde a pasta de dente até quando eu tenho condições de trocar meu carro. Todo mundo é consumidor, todo mundo é cidadão. O benefício é de todos nós. Isso aí. E isso aplicado em contrato que vai ser disputado, que vai ter um litígio, que vai ter uma briga lá do micro, pequeno empreendedor ou da big empresa, que vai disputar milhões, bilhões, e aí pode ser no judiciário, que tem 100 milhões de processos, que infelizmente não vai andar, que não tem uma uniformidade decisória, ou vai tratar num meio alternativo de conflito, solução de conflito, muito mais rápido e de uma maneira decisória objetiva na arbitragem. Então, você já tem o que aplicar. É isso, deputado. Desculpa se eu me alonguei. Não, mas é importantíssimo. Olha, eu quero te cumprimentar, Armando, pela profundidade que eu não conheço. Eu sei que tem vários livros já sobre o tema, mas a profundidade e os detalhes que você está buscando compor me deixa muito feliz. Né? E eu, como disse, né, casualmente no dia que estamos aqui debatendo, o meu município encaminhou a Lei da Liberdade, e é isso que eu espero agora, os candidatos em qualquer município do Brasil. Nós precisamos atualizar as leis municipais para que a lei federal atenda a demanda dos empreendedores de cada município. E o senhor é fundamental para continuar nos ajudando. Eu te agradeço, te cumprimento e reconheço aqui de público o quanto o senhor foi importante para o meu relatório e quanto mais importante está sendo para poder agora interpretar e aplicarmos essa lei tão importante para o Brasil. Prazer muito grande e sempre uma alegria poder conversar com você. Assim que tudo isso passar, eu irei a São Paulo e vamos nos abraçar também, né, como esperamos, o mais rápido possível. Deputado, eu que só tenho a agradecer, eu aprendi a existência da liberdade econômica com o senhor, e como cidadão brasileiro, eu só posso agradecer que existam pessoas no Congresso como o senhor, de verdade. E eu não sou, infelizmente, seu eleitor, porque eu moro em São Paulo. O senhor é deputado pelo Rio Grande do Sul, sorte do Rio Grande do Sul que tem pessoas como o senhor. E, de verdade, eu sou emotivo, eu começo a me emocionar. Obrigado por o senhor me chamar para essa entrevista, e que a gente tenha a oportunidade de realmente fazer o Brasil se tornar um país que tenha uma qualidade melhor de vida, que a igualdade social ocorra e vai ocorrer a partir do momento que a gente conseguir que a atividade produtiva se desenvolva. E sem ideologia. Vamos deixar de briga, vamos trazer todo mundo para o trabalho, o sentido da vida. O sentido da vida está no trabalho. E coisa boa, é o maior projeto social de qualquer governo, gerar emprego, exatamente, né? Exatamente. Um grande abraço a você e a todos que nos acompanharam nesse grande bate-papo aqui com uma figura especialíssima para mim, que é o professor e doutor Armando Rovai. Um abraço. Obrigado, a todos vocês. Deputado. Tchau, tchau. Obrigado.